Glória a Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós, em primeiro lugar, eu quero fazer um pedido de perdão para a igreja por conta da minha última passagem aqui naquele culto de missões. Eu fiquei pensando muito sobre a forma que eu lidei no início da mensagem aqui, sobre como eu me expressei, e se eu ofendi a igreja, não pela pregação em si, mas pelo... O senhor estava aqui, o senhor sabe que eu me referi sobre sabedoria e tal, não tinha necessidade. Então peço perdão, irmãos, e quem precisa de sabedoria sou eu, não a igreja já é sábia, amém? E com isso, irmãos, eu sou muito grato por estar aqui mais uma vez na casa de Deus. Se possível, vamos ficar em pé para a gente ler o texto da palavra de Deus, né? Mateus, capítulo 17, a passagem temática da noite de hoje. E o versículo 20, porém, irmãos, se os irmãos não se importam, eu gostaria de ler a partir do versículo 16 até o 20, tá bom? Está escrito assim: e trouxeram aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele. E desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus disse: por causa da vossa fé, por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Só até aí, né? Glória a Deus. Meus irmãos, é um texto que fala sobre fé, né? O título, o tema dessa mensagem é o poder da fé. Meus queridos, esse caso ocorreu diante dos discípulos de Jesus, logo depois de uma grande visão que os discípulos tiveram, pelo menos três: Pedro, Tiago e João, que, convidados por Jesus, foram ao monte orar com Jesus. E lá eles observaram que Jesus se afastou a uma distância chamada a um tiro de pedra, aproximadamente uns 30, 40 metros, 50 metros de distância ali. E Jesus orava e se transfigurou. Ele transfigurou-se, o seu corpo acendeu, ficou reluzente, nitidamente aos olhos dos discípulos, ficou reluzente, a ponto deles olharem e ver brilhando, ali aquela luz em Jesus. Glória a Deus. E
não bastando isso, esses 3 discípulos, observaram e viram que junto de Jesus tinha 2 pessoas. E não sei como, a Bíblia não explica, mas eles reconheceram essas 2 pessoas, sendo que nunca nem tivesse visto, né? Moisés e Elias. Pedro, Tiago e João, ao olhar para lá, vendo Jesus conversando com aquelas 2 pessoas, entenderam que ali não eram outras pessoas a não ser Moisés e Elias. Tanto é que Pedro disse: ei, Senhor, deixa nós fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias. Só que quando Pedro, Tiago e João olharam, cadê os 2? Já haviam subido. Nesse momento, para não ficar só nessa situação, aconteceu, na minha visão, o maior de todos os fenômenos naquele exato momento, que foi qual? A voz de Deus ecoar no céu aos ouvidos dos 3 servos do Senhor, dizendo: esse aí que está com vocês é meu filho, pelo qual eu tenho me comprazido, ou em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer e satisfação. Ouvi-o, ou seja, dê ouvidos a ele, porque ele é meu filho. Aí, descendo de lá, desse caso ocorrido, eles vêm e se deparam com uma situação aonde um pai desesperado por ver o seu filho passar por uma situação difícil, trouxe até os discípulos de Jesus, os quais acompanhavam Jesus já há algum tempo, viram milagres realizados por Jesus, viram Jesus fazer curas, até mesmo ressuscitar mortos, viram Jesus fazer grandes coisas diante dos seus olhos, ouviram de Jesus palavras de fé, palavras de incentivo, palavras de ânimo, e esses acompanhantes de Jesus agora têm diante deles um pai e um filho, da onde está sujeito a uma aflição, uma luta, porque diz aqui, e trouxe, diz, e quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Dava uma loucura nele, dava uma situação dele, da qual ele se lançava no fogo, às vezes ele se lançava na água, mas não era uma mera loucura, não era uma enfermidade, era um espírito demoníaco, era um espírito de possessão, que tomava aquele rapaz e não lhe soltava enquanto não lhe machucava tanto, a ponto do seu pai ficar angustiado. E os discípulos não tiveram como fazer com que aquele rapaz desse ser liberto. Acontece, meus irmãos, que quando Jesus se aproxima da situação, que o pai vem lhe abordando: Senhor, tem misericórdia de mim, porque os teus discípulos não conseguiram fazer com que meu filho viesse a ser liberto. Jesus olha para aquela situação e ele fica indignado. A Bíblia diz que ele se enche de íntima compaixão e ele ordena para o demônio que saia daquele corpo. E logo o demônio sai e ele entrega o rapaz
Pai. E quando isso acontece, os discípulos vêm até Jesus para fazer a pergunta: Senhor, por que nós não conseguimos libertar o rapaz? E Jesus explicou: é por conta das vossas pequenas fé, é porque vocês são incrédulos, é porque, ele diz bem aqui, Jesus nos disse: por causa de vossa incredulidade, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como as pessoas fazem uma confusão com esse texto aqui, irmãos, presta atenção, esse texto não está dizendo assim, do tamanho de um grão de mostarda, isso não é verdade, é como um grão de mostarda, não é do tamanho. Qual é a diferença? O que é um grão de mostarda? É uma semente bem pequenininha, que você planta e ela vai germinar. Primeiro ela germina para baixo, depois que ela germina para baixo, que ela enraiza lá, ela começa a lançar a sua árvore, que vem e dá uma grande árvore, e é uma árvore grande, da qual vai dar os frutos chamados mostarda. Irmãos, o que isso quer dizer? Que para subir, primeiro tem que descer. Primeiro tem que descer. Primeiro tem que ir para o pó. Primeiro tem que ir diretamente para o chão. Se enterrar na presença de Deus. E dizer: Senhor, a minha insignificância te louva. A minha insignificância te exalta. A minha insignificância te glorifica. Porque só tu és grande. Só tu és rei sobre reis. Eu sou um mero mortal. Faz apenas uma pequena semente que quer germinar na tua presença. Ele diz: se tiveres fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Acho interessante que nós falamos de fé, irmãos. E nós, muitas vezes, queremos ter fé, mas na primeira oportunidade que Deus nos dá de nós demonstrarmos que temos fé, nós passamos a vez para o outro. Não, eu chamo o obreiro, porque eu não vou orar não, sabe? Eu sou ali uma serva de Deus, sou só um servo de Deus. Chama o presbítero, chama o diácono, tudo bem. Há ocasiões específicas nas quais a Bíblia vai dizer: chamai os presbíteros. No entanto, todos nós temos dado por Deus a autoridade do Espírito Santo de Deus, de repreender, de orar, de fazer com que a cura seja determinada. Não é determinar a Deus, é determinar que a pessoa seja curada diante da unção nos dada por Deus. Vai dizer ali, em Marcos 16:15, se não me foge a memória, que diz lá, deixa eu puxar aqui o texto para eu não me equivocar. Deixa eu puxar aqui rapidão. Vai dizer aqui, e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Deixa eu explicar. Não é sair pegando em cobra a torta direita, não. Ah, não, a Bíblia diz que se eu pegar em cobra, eu vou ser picado e não vou morrer. Não é isso, irmão. É ser acidentalmente. A irmã está lá no quintal, limpando o quintal, de repente ela vai ali juntar o lixo, o escorpião lhe pica. Se ela estiver diante ali da presença de Deus, de repente, em bom momento dela ser curada, de apresentar sua fé, tem grande probabilidade daquilo ser apenas uma chance de um milagre. Foi o que aconteceu com Paulo. Paulo ele não foi procurar aquela serpente. Cadê a cobra? Onde está a cobra? Não, irmãos. Paulo estava lá arrumando ali uma fogueira, sabe? Ele estava organizando ali para
deixar tudo bonitinho, porque havia passado por um naufrágio, e agora ele estava lá, organizando, puxando a lenha daqui, puxando a lenha de lá, para fazer a fogueira, para se esquentar. E nesse ato acidental, ele foi picado por uma cobra mortífera. E quando ele foi picado, e outra, ali foi Deus provendo um milagre para a vida de Paulo, porque antes Paulo era prisioneiro. E ali eles olhavam para Paulo como um mero prisioneiro e subjugavam a Paulo. Paulo não tinha palavra de expressão diante deles. Por mais que Paulo tentasse, eles não lhe davam ouvido. Mas quando aquilo aconteceu, que aquele milagre ocorreu na vida de Paulo, que a cobra lhe picou aos olhos de todos, e Paulo só tirou e lançou fora, e ela saiu rastejando para longe. Eles olharam esperando a queda, vai cair, vai morrer, mas de repente eles observaram, alguns minutos se passaram, e Paulo estava ativo na obra, e eles... Esse homem é um Deus, esse homem só pode ser Deus. Não, eu não sou Deus, eu sou servo do Deus Altíssimo, que fez o céu. Aí eles foram dar atenção para Paulo, foram dar voz, ouvido para Paulo. Tem coisas na vida que Deus mostra que Ele quer operar. Ele quer fazer um milagre. Escute, expulsarão demônios. Digamos assim, o rapaz está endemoniado na casa X ali. Aí do lado da casa tem um obreiro que mora. O obreiro não tem nenhuma obrigação, irmãos, presta atenção. O obreiro não tem nenhuma obrigação, presbítero já, servo de Deus, não tem nenhuma obrigação de sair da sua casa para expulsar demônio na casa vizinha, não. Não tem nenhuma obrigação. A não ser que a pessoa vá lá e o chame. Irmão Júnior, fala o senhor ir lá em casa, o rapaz tem endemoniado. Porque vai que o irmão Júnior se oferece do nada e chega lá, não consegue, mas o senhor se ofereceu. Então ele não tem essa obrigação. Ele pode orar intercedendo pela casa dele, lá da casa dele pode. Lá da casa dele ele pode estender a mão, Senhor, eu não preciso ir lá. Aconteceu com nós, lá em casa. Eu e minha falecida mãe, nós estávamos lá conversando, quando de repente eu olhei, eu observei, irmãos, que lá no canto, irmã Rose, no canto logo que dobra para ir para sua casa, chegou um monte de gente, irmãos, numa Kombi lá, desceram, observei que a maioria estava tudo de branco, né? Eu digo, não é crente não, você pediu oração não, nem são médicos, eram tudo macumbeiro. Desceram, aí quando eles chegaram, eu vim e falei para a mamãe, mãe, a senhora nem sabe, tem macumba inaugurar bem, elas vão orar. Irmãos, nós começamos a orar em casa, e diante de Deus está no céu. O batuque começou lá. Quando começou o batuque, eu, mamãe e a Liorlete, minha irmã, saímos, fomos lá para a área. Ninguém foi lá no terreiro, não. Lá da área de casa, estendemos a mão e dissemos assim, em nome de Jesus, Satanás, sai daí agora. Nem baixamos a mão. Parou o batuque, entraram na Kombi e foram embora. E nunca mais voltaram. Não é necessário você ir lá, mas se for chamado, vá. Se você está bem com Deus, se você se sente bem, vá. Mas sair, meu irmão, procurando guerra, não procure guerra onde não é necessário. Só vá aonde você for chamado ou mandado. Agora, filho, outra coisa, está lá em casa, de repente está o problema lá, e Deus fala no coração do obreiro, meu servo, vai lá, eu estou dizendo autoridade, vai lá. Aí sim, outro negócio. Aí a pessoa vai lá, irmãos, vocês sabem que eu já expliquei aqui, meu jeito de pregar é diferente. Eu não tenho aquelas habilidades todas, eu prego assim, irmãos, eu prego tipo dando um estudo da palavra, vocês estão entendendo? Eu prego desse estilo aqui. Então, fiquem tranquilos, tá bom? Que tenho certeza que é mais eficiente
uma palavra compreendida do que uma palavra pouco entendida. Entendeu? Então esse é o negócio. A fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê, porém se esperam. Eu ainda não vi, mas sei que está chegando. Aí tem um testemunho daquele pastor lá da Coreia do Norte, que é a maior igreja do mundo. Tem um livro, eu estava lendo o livro dele, já faz um tempo. Aquele pastor, quando ele chegou lá, sabe o que aconteceu, irmãos? Ele era pastor de uma congregação pequena assim, ó, como essa, irmão Júnior. Aí ele começou aí, e era uma certa distância longa, e ele não tinha transporte. E ele queria pelo menos uma bicicleta para ele se transportar para lá. E na casa dele ele não tinha nada, ele não tinha sofá, ele não tinha cama, ele não tinha escrivaninha, ele só tinha um colchão lá, que ele jogava no chão e se deitava. Ele começou a orar: Senhor, eu quero uma bicicleta, e eu quero um sofá, eu quero uma escrivaninha, e eu quero uma cadeira para encostar para eu escrever meu livro na escrivaninha. E Deus não lhe respondeu. Aí um dia ele perguntou por quê. Deus falou assim: qual é a bicicleta que tu quer? Qual é a marca? Qual é o modelo? Qual é o sofá que tu quer? Qual é a marca? Qual é o modelo? Especifica para mim. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia. Deus sabe, mas você tem que dar os detalhes. Glória a Deus. Você precisa se abrir com Deus. Falar: Senhor, o Senhor sabe onde é a dor que está no meu coração. O Senhor sabe o que é que eu estou passando. Meu filho, Senhor. A minha filha, Senhor. O meu esposo, Senhor. A minha esposa, Senhor. A minha família, Senhor. Meu vizinho, Senhor. Deus está vendo tudo. No entanto, você precisa se expressar para Deus. E Deus, Ele gosta de nos ouvir, irmãos. Ele gosta de ouvir seus filhos. E eu vou explicar uma coisa. Em meio a bilhões de vozes no mundo, Ele consegue identificar a tua voz. E Ele ouve tudinho que você diz. E agora, se você está falando abobrinha, Ele vai dizer: ah, meu filho, isso não. Minha filha, isso não. Eu não vou te dar isso não. Ah, mas eu quero um carro. Mas tu já tirou tua habilitação? Vai entender? O negócio como é que é? Qual é a marca do carro? Qual é o modelo do carro? Qual é o ano? Tu quer um carro como? Um carro cheio de dívida para pagar? Dá os detalhes para Deus. Explica direitinho. Ele sabe, mas você está se abrindo por Ele. Você está mostrando para Ele que você tem conhecimento de causa, daquilo que você quer. Você não é um mero fanático de joelhos. Senhor, eu quero. Em primeiro lugar, não é o pedir muito que faz você receber. É o agradecer antes de receber. Irmãos, escute uma coisa. Muitas pessoas pedem. Cadê o relógio? Ah, tá ali. Pedem e não recebem, sabe por quê? Porque não sabe dizer obrigado antes da hora. Como é que a pessoa agradece antes da hora? É simples. Você vai orar, vai dizer: Senhor, eu quero X. Especificou o meu X, ali cruzadinho, direitinho, tudinho. Agora, explicou, explicado. Vai dobrar o joelho. Não recebeu ainda não. Vai dobrar o joelho como se já tivesse recebido. Senhor, muito obrigado. Foi o que o pastor fez. Ele começou a dar os detalhes. A minha bicicleta tem que ser assim, Senhor. Dessa marca, desse modelo. E outra, Senhor, ela só é fabricada nos Estados Unidos. Ele estava na Coreia do Norte. Ela só é fabricada nos Estados Unidos, Senhor. Esse modelo que eu quero. E é esse modelo que eu preciso. E o sofá é fabricado na Alemanha. Esse modelo aqui. Ele começou a dizer onde ele queria, como ele queria, tudinho. Aí ele andando. Numa dessa, 4 jovens lhe seguiram de volta para a sua casa. Ele dizia assim: fica aí, meu. Fica aí, ele não queria que eles vissem onde é que ele morava. Porque ele não tinha nada, irmãos. Não tinha nada. Ele falava com tanta empolgação sobre fé. Se você pedir, você vai receber.
E eles queriam ver se ele tinha alguma coisa da qual ele se pautava naquela fé toda. Quando eles chegaram na casa do pastor, eles tiveram uma grande decepção, porque não tinha nada, irmãos. E o pastor tinha dito para eles: eu tenho uma bicicleta tal, eu tenho um sofá tal, eu tenho uma cama tal, eu tenho uma escrivaninha, uma cadeira tal. Pastor, se é mentiroso? Não, vocês não estão vendo, mas já está tudo aqui. Glória a Deus. E ele usou o Aleluia. termo: eu estou grávido, ele falou. Eu já engravidei de tudo isso aqui. Ele falou assim: quando a mãe, ela tem o seu neném dentro do seu ventre, ela não vê o seu neném, mas ela já o sente no seu colo. Glória a Deus. Ela já o sente em seus braços, ela já o aquece, ela já começa a usar um lençol ali para estimular o nananeném, é um travesseiro, já começa a paquerar, já começa a mimar, e já começa a namorar com o bebê, que ainda está na sua barriga, não sabe nem como é ainda, mas ela já começa a acreditar que vai ser perfeito, que vai ser saudável, e aquilo traz uma criança saudável. Então, é da mesma coisa, as coisas que você vai pedir tem que ser detalhada para Deus. Jesus foi quem falou: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo que já recebeu, vai receber. Ele falou: se tiveres fé, receber, ou melhor, se creres, vereis a glória de Deus. Não foi isso? Lá naquela passagem de Lázaro, Lázaro estava morto, irmãos. Lázaro estava morto. Ah, mas está morto, cheira mal, não sei o quê. Não, mas eu vou lá, eu quero ver onde é que está. Bora lá. Chegou lá, quando aconteceu, Jesus disse assim: eu vou ressuscitar ele. Só que ele só comigo ali, né? Só com ele ali. Vou ressuscitar ele. Mas primeiro eu vou testar o coração deles. Aí falou: ei, tira a pedra aí. Jesus poderia, irmãos, ordenar um vento. Vento, a pedra para o lado. Sim ou não? Poderia. Mas ele falou assim: tirai a pedra. Nós hoje, depois de algumas mensagens, muitos estudos, muitas pregações, já conseguimos entender a simbologia que essas palavras nos traz. Vocês sabem melhor do que eu, que quando a pessoa de Jesus fala tirai a pedra ali naquela situação, hoje para nós simboliza o quê? Vamos tirar as dúvidas, vamos tirar a incredulidade, vamos tirar, irmãos, a falta de fé do nosso coração. Como é que nós queremos dizer para o mundo que nós acreditamos em um Deus que tudo pode, um Deus do impossível, um Deus incomparável, e nós no primeiro momento, na primeira oportunidade de demonstrarmos, ainda que fosse um pouquinho de fé, nós batemos com a cara na parede e diz: é difícil demais, é tudo errado, irmãos, porque quando a gente diz que é difícil demais, nós estamos dizendo que há limite para Deus, nós estamos dizendo que Deus não consegue fazer isso. Agora tem detalhe, irmãos. Você sabia que Deus não quer fazer tudo? E nem quer resolver tudo? Você sabia que tem situações que você ora para que Deus faça dessa forma e Ele não quer fazer? E você vai insistir, e Ele não vai fazer. Paulo foi no céu. Ele descreve: se em corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, só sei que o homem foi lá. Estava referindo-se a si mesmo. E disse assim: viu coisas gloriosas, inefáveis aos olhos que não eram dignos de ver, aos ouvidos que não eram dignos de ouvir, ao coração que não era digno de sentir. Acho que eu apertei aqui, será? Eu acho que foi. A bateria, eu acho. E para que não se glorie do que foi visto lá, lhe foi dado espinho na carne. Ele não diz qual é esse espinho na carne. Há várias especulações de qual seria esse espinho na carne. Há quem especula que o espinho na carne era o desejo carnal,
de Paulo por uma mulher, pois ele não era casado. Mas ninguém, a Bíblia não afirma isso, é especulação. Há quem especula que era uma enfermidade física, porque Paulo era cego do olho e manco da perna e era calvo, mas a Bíblia não detalha isso é especulação. Há quem especula que era porque Paulo apanhava demais, mas a Bíblia também não fala isso também é especulação. A Bíblia só fala que era o espinho na carne, pelo qual Paulo chegou a orar 3 vezes: Senhor, tira de mim. E o diabo, irmãos, ainda vinha com Paulo zombar da cara dele. Olha aí, tu tem espinho na carne. Paulo descreve a zombaria do diabo como se fosse um tapa na cara, irmãos. E ele orou 3 vezes: Senhor, remove de mim esse espinho na carne. Deus disse: Paulo, não vou remover não, meu filho. Atura aí, aguenta aí, porque a minha graça te basta. Tem cura, irmãos, que Deus não quer curar. Você vai orar, vai morrer orando e Ele não vai curar. Porque é o teu espinho na carne com Deus. Preste atenção, não queira tomar a frente de Deus. Eu orava pela minha mãe: Senhor, cura minha mãe. A irmã sabe, a minha mãe é à beira da morte, com sequela do Covid e tudo, e orava: Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, e chamava pastor, chamava presbítero, e a gente fazia campanha de oração, e tudo, não sei o que, ele era todo dia lá em casa. Um dia, estava eu, minha mãe, meu pai, meus irmãos, e algumas pessoas, a irmã Maria lá de frente, lá orando. Irmãos, escute uma coisa, Jesus nos ensinou que lá no Getsemane, que não nem sempre a nossa vontade. A minha mãe disse assim: parem de orar. Deus quer me levar e vocês não querem deixar. Orem a partir de hoje para Deus fazer a vontade dele. Se Ele quiser me curar, Ele vai me curar. No entanto, se Ele quiser me levar, Ele vai me levar e vocês têm que aceitar. Oração difícil, irmãos. Oração difícil. Você está orando por um ente querido, por um parente, por alguém da tua família, por você mesmo. Senhor, essa dor, Senhor, essa enfermidade, Senhor. Senhor, eu não aguento mais. Eu falei naquele dia que Ele não põe um fardo que você não possa suportar. E é fato, irmãos. Mas lá em Isaías 53 está dizendo que Ele veio curar nossas enfermidades, nossas dores, levou sobre si, não sei o quê. Irmãos, está falando de doença espiritual, irmãos. A maior cura é a cura da alma. A maior cura é a cura da alma. Por isso que quando o paralítico foi descido diante de Jesus pelo teto, pelos seus 4 amigos, Jesus não chegou olhando para o paralítico dizendo: se levanta e anda. Não! Ele falou assim: ei, filho, eu vou curar primeiro a tua alma. Eu vou curar primeiro a tua alma, e depois, se eu quiser, eu curo a tua carne. Deus não está preocupado com a nossa carne em termos de cura, irmãos. Acredite em mim. Deus, Ele não bate cabeça, irmãos. Ele não bate a cabeça. Ele não pestaneja ali: será que eu tenho que curar minha filha? Não está nem aí para isso. Ele quer saber da sua alma. Ele quer saber da sua fidelidade. Ser fiel até a morte. Até a morte. Por isso Ele teria livrado os apóstolos Estevão de ser apedrejado, Isaías lá no passado, profeta que foi um dos que mais profetizou sobre a vida de Cristo, de ser cerrado ao meio. Não é isso? Temos que saber ter o discernimento para finalizar, né, irmãos? Que vocês não batem o sininho, se não bater o sininho. Ele bateu o sininho. Então, olha só, para concluir. Irmãos, às vezes nós queremos tomar frente de Deus. Senhor,
A minha cura está nas tuas mãos. Me cura logo. Sim. Mas você já conversou com Deus? Por que você está enfermo? Já perguntou o motivo? Irmãos, eu já conheci muitas pessoas crentes, servos de Deus, que morreram no leito. A irmã Vera, o irmão Nilson, a irmã Olinda. Eu cheguei com a irmã Olinda, eu não conhecia ela. Conhecia, a senhora se lembra da irmã Olinda? Eu conheci a irmã Olinda no leito da morte. Fui eu e alguns jovens lá. Vamos orar por ela, fazer ali um negócio de uma campanha ali, né? Era umas 11 horas da manhã, chegamos lá, os filhos deixaram nós entrar, entramos no quarto dela. Ela estava sobre a cama, cobertinha com os lençóis, e cantamos alguns hinos da harpa, e ela sentou, louvou, chorou, glorificou. Mas na hora da oração, Anderson disse assim: irmão Linda, esse aqui é o irmão Eresdan, ele vai orar pela senhora para Deus lhe curar. Ela falou assim: não, ele não vai fazer uma maldade dessa comigo, ele não vai tirar o céu de mim, ele vai orar para Deus não deixar eu perder a minha coroa, porque eu já a vi, Deus já me mostrou a minha coroa, ele não vai tirar o céu de mim. Irmãos, entenda uma coisa, aqui é mera passagem. O nosso além tem que ser o céu, irmãos. Estamos com velório lá na Betânia. A irmã Elita Gaspar, mãe do nosso irmão Edinaldo Gaspar, sogra da nossa irmã Maria de Jesus, está lá na Betânia. Mas eu tenho convicção absoluta que se alguém de nós aqui chegasse no leito daquela irmã, dissesse: é o que eu olho para Deus lhe curar, ela ia dizer não, porque ela já sabia que a coroa já estava lá. Não estou dizendo para você abraçar a enfermidade, dizer: oi, enfermidadezinha do meu coração. Não é isso, não. Estou falando para você buscar o discernimento com Deus. Se a nossa situação é benéfica aos olhos de Deus, a ponto de Deus ser glorificado. Paulo disse assim: se convém gloriar-me, gloriar-me-ei nas minhas fraquezas. Ou seja, ele disse assim: eu sou um fraco, forte é Deus. Eu sou doente, Ele é a cura. Ele cura se Ele quiser, irmão. Se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele é Deus. Se Ele abrir a porta, Ele é Deus. Se Ele não abrir, Ele é Deus. É ou não é? É. Então, a minha palavra de fé para nós aqui, para finalizar, é: entregue o teu caminho ao Senhor. Confia cegamente nele, ainda que seja até a morte, e o mais Ele fará por nós. E que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Não tem muito, mas eu acho que deve entender, né? Gente, glória a Deus, que palavra, né? Que palavra, essa palavra foi buscar lá na alma daqueles católicos, gente. Eu falei de fé, glorificar o santo nome do Senhor, porque essa palavra foi mexer bem. Se a gente fosse falar em fé, como ele falou na parte do vereis alguma coisa, né? Foi veneno, não matará. Não é para a gente estar brincando com isso, não, senão é brincadeira.